Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o pastor Heber Ramos e é um prazer tê-lo aqui. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Você sabia que além destas duas cidades, outras também foram destruídas pelo juízo de Deus? Agora, o que estava acontecendo nessa cidade? Por que Ló foi atraído por esse local histórico na palavra de Deus e resolveu ir para Sodoma? Quais eram as leis que estavam em vigência ali nesse período histórico? Além do fogo, que foi um instrumento que Deus usou para destruir Sodoma, por que Deus também fez questão de mandar junto com o fogo enxofre? Nós vamos ter vários vídeos aqui. Nós vamos ter vídeos nesse estudo para poder aumentar o nosso conhecimento e Deus irá falar conosco de uma forma especial. Eu te convido a assistir até o final, mas antes, se você não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações e também vai deixando aqui os comentários. Que Deus possa te abençoar, aprenda, porque eu também aprendi muito, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço, fique com Deus, vamos para o vídeo e a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, na semana passada, eu peguei os capítulos 1 e 2 e falei sobre o que o diabo usou para poder ludibriar Eva ali no Jardim do Éden. Ele criou a mentira, e através dessa mentira, todo o pecado entrou na raça humana, e aí nós falamos isso no estudo passado. Essa semana, na segunda-feira, o pastor Gedeon Júnior iniciou a semana com os capítulos 18, 19 e 20. E eu quero falar dos capítulos 18 e 19, onde nós temos uma história muito rica, até muito triste, na verdade, e nós vamos, então, falar sobre esse ponto específico da palavra de Deus. Eu vou falar sobre Sodoma e Gomorra, mais especificamente de Sodoma. Se nós pegarmos, irmão Ariston, de um ponto de partida, nós vemos no capítulo 11 que Abraão tem um irmão. Lá em Abraão, na verdade não era Abraão ainda, era Abrão. E Abrão tinha um irmão chamado Arã. E esse Arã, ele acaba morrendo. Alguns comentaristas afirmam que ele morreu por intermédio da maldade de Nimrod, porque Arã professava a mesma fé de Abrão. E aí, Nimrod, sendo um homem muito mau, foi ali e matou Arã, pai de Ló. O nome do pai de Abrão, é Tera. Então, Tera tinha dois filhos, Abraão e Arã, só que Arã morre. Só que Arã deixou um filho, e esse filho se chama Ló. E aí é como se fosse uma responsabilidade, já que o pai dele não pode cuidar do neto, e não tem ali o irmão, ele então assume como se fosse a responsabilidade dele cuidar de Ló. E no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor pega Abrão e fala assim, sai da sua terra e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar, a Bíblia diz que ele leva Ló junto com ele. E a Bíblia diz então que Ló, ele se tornou um homem muito próspero, ele se tornou um homem muito abastado, muito rico. E aconteceu que a palavra do Senhor diz que houve contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis 13, versículo 7, olha só o que diz a palavra do Senhor. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Então houve essa contenda registrada na palavra do Senhor. Algumas tradições, como o Midrash, a Midrash e o Talmud,
A Midrash, eu estava fazendo uma pesquisa, ela é aquela tradição que vai investigar, que vai buscar, que vai explicar. Por exemplo, se a Bíblia fala assim, ó, havia uma perversidade em Sodoma, então o Midrash vai investigar como que essa perversidade funcionava no dia a dia. Além do Midrash, também tinha o Talmud. O Talmud é mais no sentido jurídico, sociais e morais. Ele discute como aplicar a lei no cotidiano. Então, segundo essas tradições, tanto a Midrash como o Talmud, eles dizem que a contenda entre os pastores de Abrão com os pastores de Ló foi pelo seguinte, porque os pastores de Ló estavam simplesmente entrando nas terras vizinhas e estava apacentando o gado do vizinho, de forma que misturava esses gados, e esses gados vinham juntos com os gados de Ló e fazia aquela mistura. Então, os pastores de Abrão começaram a denunciar os pastores de Ló e falaram, olha, está acontecendo isso, porque eles estão entrando lá no pasto vizinho e está simplesmente roubando o gado que está ali na vizinhança. E a Bíblia diz aqui no texto que lemos, no versículo 7, que tinha os cananeus e os fariseus. Algumas traduções falam perezeus. E acontece que Abrão, sentindo isso, porque os pastores de Abrão iam até ele e falavam, olha, está acontecendo isso. Os gados do seu sobrinho Ló estão se misturando e vai ter uma confusão aí. Vai ter um problema nisso aí. E Abraão pega e fala o seguinte, segundo essa tradição, então não tem como nós ficarmos juntos. E aí a Bíblia diz então que Abrão chega para Ló e fala assim, ó, no versículo 8, e disse Abrão a Ló, eu estou em Gênesis 13, e no versículo 8 diz, e disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E aí nós temos aqui o primeiro slide, que é o seguinte. Então, essa situação, irmãos, se deu exatamente ali em Betel, naquele pontozinho ali de Ai. Então, Abraão, ele ficou nas montanhas, porque Ló que escolheu. Abraão deu a preferência para Ló. E Ló, então, escolheu a parte de Sodoma. A Bíblia diz que Abraão ficou ali nas montanhas, e ali Ló escolheu a parte de Sodoma, porque aí a Bíblia diz no versículo 10, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Então ele escolheu um local muito lindo, muito maravilhoso, muito tremendo. Aqui, se nós acompanharmos no segundo slide, nós não temos apenas Sodoma, como está na do Senhor. Nós tínhamos Sodoma e Gomorra, que são cidades bastante próximas e parecidíssimas, mas nós temos aí um conjunto de cidades que é conhecida como a Pentápole da planície, que nós tínhamos aí 5 cidades. Pentápole, é só lembrar de Penta, aí nós vamos ter Adimá, Zeboim, Sodoma, Gomorra, e nós temos aí simplesmente Zoar. Pode voltar para mim, por gentileza. Na Pentápole tinha 5 cidades. Mais em cima, Adimá, nós temos ali Zeboim, nós temos Sodoma, Gomorra e Zoar. Só que o que acontecia? Era uma cidade que a palavra do Senhor diz que era como um jardim do Senhor. Era como se fosse, irmão Alexson, o jardim do Éden, com muita beleza, árvores frutíferas, era um jardim maravilhoso, era o mar que depois nós vamos explicar que se transformou em Mar Morto, era o Vale de Sidim,
E aí nós temos uma cidade maravilhosa, uma cidade tremenda, uma área agrícola, uma cidade muito estratégica, economicamente forte. E essa cidade, essas 5, mas vamos falar hoje mais de Sodoma, elas eram cidades blindadas. Não era qualquer um que podia entrar em Sodoma. Eram cidades que tinham uma riqueza muito grande. Então, para entrar em Sodoma, o cidadão tinha que provar que estava no mesmo status econômico dos cidadãos daquela cidade. Não era qualquer um que entrava ali. O cidadão que fosse morar em Sodoma, ele tinha que provar que estava ali levando riquezas e não trazendo riquezas. Ele tinha que provar que não estava indo ali buscar riqueza, que ele não estava ali procurando um trabalho, que ele não estava ali atrás de um auxílio, de uma ajuda. Ele estava ali porque ele é um homem rico e ele pode contribuir para aquela cidade. Ele está no mesmo nível dos demais. Então era uma cidade blindada. Não entrava qualquer um em Sodoma. Era uma cidade muito forte, era uma cidade que ficava mais ao sul ali do Mar Morto, ficava no local onde o Vale do Jordão se alaga, formando a planície do Jordão, e era uma cidade muito abençoada. Em Deuteronômio 34:3 diz assim: o Neguebe e toda a região que vai do Vale de Jericó à cidade das palmeiras até Zoar. Então a economia da cidade, a riqueza, tudo que estava ali em Sodoma, de alguma forma atraiu Ló. E Ló, então, resolve ir para ali. A Bíblia destaca 2 filhas, que ele vai oferecer mais para frente, mas não é apenas aquelas filhas. A Bíblia fala de genros. Então, Ló tinha filhas casadas. Então ele levou seus filhos, ele levou suas filhas, ele levou sua esposa, e ele pega a sua família com toda a sua riqueza. Ele não é um homem sem riqueza, ele é um homem próspero, ele é um homem rico, e ele então vai para Sodoma. E no próximo slide, para que você possa acompanhar comigo, nós temos aí, só para você ter uma comparação, quando nós lembramos daquele mapa ali, né, aquele mapa que o pastor Gedeon Júnior sempre coloca na divisão do reino ali, reino do norte e reino do sul, é a mesma região. Só que Sodoma aconteceu 1900 anos antes de Cristo. E aí a divisão do reino foi 931 antes de Cristo. Então Sodoma foi 1900 antes de Cristo, e ali a divisão do reino do norte e reino do sul foi em 931 a.C. É só para te mostrar que está ali praticamente na mesma região. De Sodoma para Samaria, nós temos aí aproximadamente 100 quilômetros. É só para você entender como que era a região onde ficava Sodoma. E essa aí é uma imagem simplesmente criada pela inteligência artificial, que mostra mais ou menos como é que era a cidade de Sodoma. Ali do lado esquerdo nós temos Sodoma, aqui do lado direito nós temos Gomorra, e aí no meio nós temos esse lindo mar, que não era o Mar Morto, era o Vale de Sidim, tinha outro nome, e eu vou te explicar nesse estudo como que era exatamente esse mar, que está lindíssimo ali na imagem. Quem era o rei de Sodoma? A Bíblia não informa o nome do rei de Sodoma no momento da destruição da cidade. O que sabemos com clareza é que em Gênesis 19, Sodoma é destruída e nenhum rei é citado pelo nome, mas lá em Gênesis 14 cita o nome de um rei chamado Bera. E não se sabe se é o mesmo rei até a destruição ali da cidade de Gomorra. Agora, queridos, nós sabemos que existiu aí uma grande destruição. Agora, por que Deus destruiu essa cidade tão forte, essa cidade tão riquíssima, essa cidade maravilhosa? Pode voltar para mim, por gentileza. Por que Deus, então, destruiu essa cidade? Porque essa cidade era muito rica, a economia muito forte, o mar maravilhoso, tinha até ali
riquezas no próprio mar, porque tinha riquezas minerais, e as pessoas viviam bem ali naquela cidade. Eram pessoas prósperas e pessoas ricas. Só que tem um detalhe: esta cidade começou a se perder no meio do caminho. Nós explicamos que o mal entrou ali em Gênesis. E a partir dali, quando Caim mata Abel, nós temos a destruição ali no dilúvio, onde Noé é salvo com a sua família, porque a maldade havia chegado em toda a terra e a maldade foi se propagando. E quando chega aqui em Sodoma, começou o povo a se perder. E exatamente esse mal, essa inclinação para a maldade, esse distanciamento do Senhor é que fez Deus, então, destruir esta cidade. Muitas pessoas pensam que Deus destruiu essa cidade pelo simples fato de ter uma decadência espiritual muito grande no que diz tocante ao sexo. Porque existia homossexualidade, porque existia estupros coletivos, existia orgias naquele local, e por conta dessa problemática do sexo desenfreado, longe da presença de Deus, Deus destruiu Sodoma. Mas quando nós vamos estudar um pouquinho, nós percebemos que isso sim contribuiu, mas não foi apenas isso, porque em Sodoma havia várias leis. Várias leis havia em Sodoma, e também em Gomorra, eram cidades bem próximas. E essas leis, irmãos, eram seguidas à risca. E aí nós vamos perceber que por conta dessas leis, o coração de Deus foi ficando cada dia mais triste. E então ele vem e resolve destruir Sodoma. Olha só, o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é gravíssimo. Está em Gênesis, capítulo 18, versículo 20. O clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é gravíssimo. Isso Deus comunica a Abraão. Deus chega para Abraão, e Deus então fala que vai destruir Sodoma. Abraão, ele é chamado como amigo de Deus. Pode voltar para mim, por gentileza. Abraão, ele é chamado como amigo de Deus. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 41, versículo 8, olha só o que diz Isaías, capítulo 41, versículo 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus chama esse grande homem de amigo dele. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Se nós pegarmos Tiago 2, 23, Tiago, capítulo 2, versículo 23, olha só o que diz a palavra do Senhor. Tiago 2, 23. Tiago 2, 23 diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Imagina a dor de Deus, porque Deus é um Deus poderoso, tremendo, ele não tem alegria nenhuma em destruir o ser humano. Ele chega para Abraão como seu amigo e fala: olha, eu vou ter que destruir Sodoma, eu vou ter que destruir Gomorra, porque o clamor está chegando a mim, o pecado é gravíssimo. E aí Abraão percebe que lá está o seu sobrinho. E Abraão começa a falar com Deus: Senhor, se tiver ali 50 justo, tu irás destruir a cidade? E o Senhor: não, se tiver 50, por amor aos 50, eu não vou destruir. E aí lá vem Abraão com 45, com 30, com 20. E aí chega e ele fala assim: Senhor, só essa vez, não se ire. Se tiver ali 10, tu ainda irás destruir a cidade? O Senhor falou: se ali tiver 10, eu não vou destruir, por amor aos 10. Mas o grande detalhe, irmãos, é que não tinha. O grande detalhe é que todos estavam envolvidos, crianças que eu falo assim, que têm entendimento, né? Adolescentes, jovens, adultos, idosos,
homens, mulheres, todos estavam envolvidos. E a Bíblia diz, então, irmãos, que era algo terrível que acontecia naquela cidade. Olha só algumas leis que tinha ali, só para os irmãos entenderem. Nós tínhamos ali a lei da ajuda ali em Sodoma, proibição da misericórdia. Segundo o Midrash e o Talmud, como eu já expliquei, são tradições que nos ajudam a entender um pouco mais além do texto bíblico. Sodoma tinha leis que proibiam ajudar pobres, estrangeiros, órfãos e necessitados. Então, não podia ajudar o pobre. Era proibido ajudar. Era proibido dar pão, era proibido dar água, porque a ideia é o seguinte, pode voltar para mim. A ideia é o seguinte, nós somos muito ricos, e nós então não podemos dar a nossa riqueza. Então, se eu começar a dar aos pobres o que eu tenho, daqui um pouco eu não vou ter. Então, é proibido simplesmente ajudar o necessitado. Eu não posso dar pão, eu não posso dar água, eu simplesmente estou dando essa ordem, era uma lei, as pessoas eram punidas, as pessoas eram condenadas à morte, quem desse comida a um faminto, e aí as pessoas não ajudavam o estrangeiro. Sabe o que eles faziam, para não ser tão injusto? Eles davam uma moeda. Olha, eu não vou te dar o pão, eu não vou te dar a água, eu não posso te ajudar, mas eu vou te dar uma moeda. Só que essa moeda tem um detalhe, você não pode comprar nem o pão e nem a água. De forma que eles tinham que sair da cidade. E muitos não conseguiam sair, estavam famintos, morriam ali. E aí simplesmente eles iam lá, depois de morto, pegavam aquela moeda lá e tirava aquela moeda porque não tinha como comprar. Em Ezequiel 16:49 diz, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Inclusive tinha uma outra lei, pegando o gancho com essa, que era a lei contra a caridade secreta. Existia espiões ali, começava a espionar, e se verificasse que alguém havia ajudado, a pessoa era condenada à morte. Então tinha ali a lei da ajuda, era proibido ajudar visitante, era proibido ajudar o estrangeiro. A próxima lei era a lei comercial, era uma exploração legalizada. A tradição judaica diz que comerciantes de Sodoma combinavam preços, estrangeiros eram enganados propositalmente, havia leis que protegiam o explorador e puniam o enganado. O lucro era mais importante do que a vida. Então tinha a lei comercial. Então não tinha vez para o pobre. Apesar da cidade ter um número muito grande dos moradores serem ricos, os pobres não tinham como viver ali no comércio, porque era uma exploração legalizada. Havia leis que protegiam o explorador e puniam o enganado. Então, olha só o que acontece. Não havia punição para quem fazia o mal, porque eles batiam no peito, eles se orgulhavam de fazer o mal. Eles se alegravam na maldade, e as pessoas não tinham como viver numa situação dessa. A próxima lei que temos é a lei... Cadê? Aqui. Acho que é aqui, né? Não foi. Lei comercial, deixa eu ver onde é que eu aperto. Lei da ajuda já foi. E nós tínhamos a lei sobre danos. Como funcionava a lei sobre os danos? A inversão da justiça. O culpado era absorvido, a vítima era punida por ter provocado o dano. Pode voltar para mim. Essa lei é o seguinte, Ariston, duas pessoas brigando em Sodoma. Aí um homem vai dar um murro na boca do outro e o outro quebra o dente. Quem teve o dente quebrado era punido, porque ele quebrou o dente. Quem deu o murro e quebrou o dente
o outro não era punido, porque essa era simplesmente a lei que havia ali, chamada a lei sobre... Eu estou falando a lei sobre os danos, não é isso? Lei sobre os danos, era a inversão da justiça. Por exemplo, um homem feriu uma mulher que estava grávida, e essa mulher que estava grávida simplesmente foi ferida, mas durante esse ferimento, ela acabou perdendo o filho, teve que fazer um aborto espontâneo ali. Como é que era a punição? A punição era a seguinte: o homem que causou a lesão, o homem que causou o mal à mulher que estava grávida e perdeu o filho, ele tinha que se deitar com ela, manter relações sexuais e simplesmente devolver a mulher ao marido grávida. Isso era uma lei. Então, isso tinha que acontecer. Se o homem ferisse o outro e sangrasse, aquele sangue, se o homem estava sangrando, ele era punido, porque ele não podia sangrar, porque eles entendiam que aquele sangue que estavam sendo derramado era uma forma de purificação, e ele ficava simplesmente rejuvenescido, então, por isso, ele tinha que ser punido, porque o sangue dele estava sendo derramado. Então, não tinha como lutar, não tinha como fazer nada, era uma cidade pervertida, era uma cidade complicada de se viver. E tudo isso no grau mais alto de maldade, no grau mais alto de pecado, eles sentiam prazer em todas essas leis. A próxima lei, para que os irmãos possam entender, as leis sobre danos, as leis trabalhistas, exploração do fraco. Trabalhadores não tinham direito a salário justo. O patrão sempre tinha razão, como até nos dias de hoje. Reclamar era considerado rebeldia contra a cidade. O trabalho era um meio de subjugar, não de dignificar. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um gado para cuidar ali do rebanho. Quem possuía gado trabalhava um dia para cuidar do seu gado. Mas aquele que não tinha, trabalhava 2, porque se você não tem, então você trabalha o dobro. Então era assim que funcionavam as leis trabalhistas. Não tinha como viver numa cidade como essa. E cada maldade dessa foi chegando a Deus. Cada ato maligno ia chegando até o próprio Deus. A próxima lei, para que nós possamos entender, a lei da hospedagem. Era simplesmente proibido hospedar alguém em Sodoma. A lei da hospedagem, crueldade contra o estrangeiro. Contexto de Gênesis 19, onde lá os anjos foram para ser hospedados na casa de Ló. A hospedagem era uma armadilha. Estrangeiros eram abusados, humilhados e violentados. Receber forasteiros era visto como ameaça à ordem social. Então, como é que funcionava? Pode voltar para mim, Bené, por gentileza. Como é que funcionava? Se chegasse alguém para ser recebido, precisando de uma hospedagem, havia já uma cama em pura maldade, uma cama de ferro. E como eu falei ali, era apenas uma armadilha. Eles colocavam o visitante nessa cama. Se o visitante fosse menor, eles esticavam esse visitante ao ponto de estourar todos os órgãos dele ali para poder caber nessa cama. Se ele fosse maior do que essa cama, as partes que sobravam dessa cama era amputada. Eles cortavam essas pernas. Então, o visitante ele estava numa armadilha, literalmente falando, porque eles não entregavam hospedagem para ninguém. Não tinha nenhum tipo de pousada, não tinha nenhum tipo de moradia, não tinha nada que pudesse hospedar ali alguém fora de Sodoma. Então, era realmente uma situação bastante complicada. Era proibido hospedar alguém. Sodoma era uma cidade inóspita, porque as pessoas não conseguiam hospedagem. Olha só o grau de violência, olha só o grau de maldade. As pessoas pegar alguém, esticar, ao ponto de estourar tudo
e se sobrar, amputar, porque simplesmente eles tinham prazer, eles faziam isso e ria, eles faziam isso e se alegrava, eles faziam isso e eram celebrados diante de toda esta maldade. Tinha mais algumas leis, tinha a lei da hospedagem e lei das lesões. Essa aí é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Que usavam camas de ferro padronizadas, se a pessoa fosse menor era esticada, se fosse maior tinha partes amputadas, tudo em nome da igualdade. Lei da humilhação pública, justiça como espetáculo. Como funcionava? Punições eram feitas em praça pública, o objetivo não era correção, mas constrangimento. Quanto mais fraco o réu, maior a humilhação. Lei da propriedade absoluta, o que é meu é só meu. O que é meu não é teu. Então, tudo que é meu, acabou, não vou dividir com ninguém, não vou simplesmente fazer nenhum tipo de misericórdia, eu não vou compartilhar nada que eu tenho. Compartilhar era visto como fraqueza. Se você deu pão, já era condenado à morte. Se você deu água, não pode. Se você compartilha algo que você tem, você é um fraco. Aqui em Sodoma, você não dá nada, porque o que é teu, não é do outro. Então, tinha simplesmente a lei da propriedade absoluta. Solidariedade era considerada ameaça econômica. Cada um vivia apenas para si. Eu não divido nada que eu tenho. Tudo que eu tenho é só meu e não tem conversa. Tinha a lei da violência coletiva, o mal como consenso social. Em Gênesis 19:4, desde o moço até o velho, todo o povo, a violência não era exceção, era coletiva, aceita e protegida. Então, irmão Ariston, não é apenas de um para um, não. Quando fazia um mal para alguém, era coletivo. Digamos, 5, 10, 15, 20 pessoas. E eles se alegravam. Eles sentiam prazer em tudo isso. E aí nós vamos simplesmente para uma triste realidade. Sodoma criou um sistema onde pecar era muito bom e fazer o bem era crime. Então, se eu faço o bem, não tinha essa palavra de fazer o bem. Eu faço exatamente o que é mal. Porque se eu faço o bem, eu estou sendo uma pessoa fora da realidade de Sodoma. Se eu dou o pão, não é para eu estar aqui. Se eu dou a água, eu estou no lugar errado. Se eu ajudo, dou hospedaria para alguém, eu sou uma pessoa fora do convívio. Eu não estou aqui para fazer o bem, eu estou aqui para fazer o mal. Eu estou aqui para maltratar, eu estou aqui para matar. Eu estou aqui para deixar você morrendo de fome, eu olhar e me alegrar, você padecendo. Eu estou aqui para ver você clamando, pedindo misericórdia por água, e eu simplesmente ter e falar, não dou, porque o que eu tenho é meu. E você vai morrer mesmo de sede, você vai morrer de fome, porque eu não vou compartilhar aquilo que eu tenho. Então eles se alegravam com toda esta maldade. E Deus está vendo tudo isso. Apesar de ser uma cidade linda, eu estou falando num ambiente lindo. Eu estou falando num ambiente onde as árvores são frutíferas. Eu estou falando num ambiente, num local que é considerado como Éden, como jardim do Senhor. Eu estou falando de um ambiente maravilhoso, no sentido de beleza criado por Deus. Mas os moradores estavam transformando tudo aquilo numa maldade sem tamanho. E Deus estava contemplando tudo aquilo. Próximo slide. Então nós temos aí a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre a Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades que nascia da terra. Mas antes eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Antes da destruição, nós tínhamos aí o Vale de Sidim. Esse Vale de Sidim é considerado o Mar Morto. Antes da destruição, o Mar Morto era conhecido como Vale de Sidim ou Campina do Jordão. Nesse Vale de Sidim
tinha riquezas minerais, betume. A Bíblia fala de betume. A região era conhecida por poços de betume, material valioso na antiguidade, usado na construção e na vedação. Se nós pegarmos aqui Gênesis, capítulo 14, versículo 10, olha só o que diz, Gênesis 14, versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, os restantes fugiram para o monte. Então, antes da destruição, era uma região fértil, era uma região irrigada, tinha riqueza agrícola e pecuária, cidades organizadas e prósperas, riquezas minerais. Então tinha construção, impermeabilização, construíam casas, estradas, a vida urbana era ativa, e esse vale de Sidim era valiosíssimo. Era riquíssimo em mineral, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, potássio, cálcio. Esses minerais são usados na indústria cosmética em tratamento dermatológicos. Tudo isso porque a região era muito próspera. E nesse mar, nesse vale de Sidim, havia vida. Nesse vale de Sidim, havia muitos peixes ali. Era uma coisa maravilhosa. Era prosperidade, era riqueza de Deus. Árvores frutíferas, vegetação abundante, clima favorável à vida. Depois da destruição, irmãos, esse mar foi considerado o Mar Morto. Deuteronômio 29, 23. Deuteronômio 29, 23. Olha só o que diz. Deuteronômio 29 e 23. Diz a palavra do Senhor sobre esta situação que eu vou mostrar para os irmãos nessa noite. 29 e 23. E os teus 29, 23, 28, 29, 23. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra e de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então a palavra foi, não vai sobrar nada, não vai ter vida ali. E aí o que nós vemos, irmãos? Queima do solo. Salinização. Salinização é quando a terra ou a água ficam salobras ou salgadas demais. Não tinha afundamento geológico, altíssima salinidade, nenhuma vida aquática, clima hostil, morte e deserto. Olha só para essa imagem, irmãos. Olha só o que aconteceu depois que Deus, então, veio destruir Sodoma e Gomorra. Ô Bené, por gentileza, coloca o primeiro vídeo, para os irmãos entenderem um pouquinho nessa situação, para nós continuarmos aqui. Jeová disse: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor. As cidades de Sodoma e Gomorra estavam repletas de maldade, licenciosidade, assassinatos desenfreados e complacência em prazeres extravagantes. Seus habitantes chegaram a ponto de levantar um clamor contra Deus, de lutar contra ele, enfurecendo seu caráter. Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós para que os conheçamos! Depois que os anjos levaram Ló e sua família para fora da cidade, enxofre ardente começou a chover do céu. O fogo flamejante iluminou os céus. Depressa, depressa! Temos que sair daqui, ameaça! Nossas vidas estão em risco. Quem se importa com a casa? Só uma olhada! Só uma olhada! Mãe!
Sodoma e Gomorra e todos os seus habitantes foram reduzidos a cinzas, desaparecendo na ira de Deus. Então, irmãos, olha só. Aquela cena que aconteceu ali foi quando os anjos foram na casa de Ló. Eles queriam cometer um estupro coletivo. Você pode observar que não tinha hospedagem, igual eu falei. Então, Ló teve que esconder ali aqueles homens. Eram anjos ali. E a maldade era tão grande, era tão terrível, que eles cercaram a casa de Ló. E a Bíblia diz então que os anjos fizeram o quê? Cegaram, porque eles queriam arrombar a porta. Eles queriam entrar de todas as formas para poder cometer esse crime. E a Bíblia diz então que os anjos vão ali e cegam todos que estavam ali, de forma que eles não conseguiam mais ver onde é que estava a porta. E aí os anjos vão e pegam Ló e ele fala ali com os genros. A Bíblia fala que Ló fala com os genros que estavam ali. Os genros começam a zombar de Ló. E a Bíblia diz que não teve mais como esperar, pegou ali as duas filhas. Ló fez uma coisa horrível em querer oferecer as próprias filhas para aqueles homens. E ainda ele tem a coragem de falar, olha, as minhas filhas são virgens, faça o que quiserem com elas. Dá até raiva assim, de ler um texto e ver um pai fazendo isso com as filhas. Mas olha só como é que estava o estado disso. É interessante dizer que Tiago fala que Ló era um homem justo. Ele era um homem justo segundo Tiago. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios, que, se não estou enganado, que as más companhias corrompem os bons costumes. E tem um texto aqui em Gênesis que diz que Ló estava na porta da cidade. Porta da cidade era onde ficavam os tribunais. Então, se Ló estava na porta da cidade, ele estava no tribunal. Se ele estava no tribunal, muitos estudiosos dizem que ele poderia ser um juiz daquela cidade, compactuando com tudo aquilo, compactuando com tudo aquilo que estava acontecendo. Então Ló estava ali, vivendo naquela situação. E tanto é que quando os anjos vão pegar Ló, ele não quer sair. A Bíblia diz que ele tenta voltar, os anjos têm que segurar Ló e puxar Ló, porque ele queria ficar ali. Então, irmãos, era uma situação muito complicada. Agora pensa comigo aqui, só o fogo acabaria com Sodoma? Quantos aqui acreditam que só o fogo acabaria com Sodoma? Levante a mão. Muito bem, se Deus colocasse só fogo ali, já acabaria com tudo. Mas só que Deus, irmãos, além do fogo, diz a Bíblia que Ele manda fogo, faz chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Não foi apenas o fogo, Ele colocou fogo e enxofre. E alguns textos dizem também que Ele também fogo, enxofre e sal. Mas o que me chamou a atenção foi o enxofre. Por que não apenas o fogo? Era só mandar fogo, ia queimar tudo e ia destruir toda a cidade com fogo. E aí eu fiquei curioso em saber o que é um enxofre. Eu vou te mostrar um vídeo de 2 minutinhos e depois a gente continua com a explicação. A partir do minuto 13, por gentileza, esse segundo vídeo aí, por gentileza. Essa é a irmã Aline, ela mora em Israel. Ela é uma judia e ela é uma pesquisadora. Ela é uma guia turística e ela tem um canal, mais de 1 milhão de inscritos, e ela faz esse tipo de vídeo aí. Pessoal, nós estamos fazendo essa caminhada porque eu quero encontrar uma coisa muito especial para mostrar para vocês. E não é à toa que eu deixei ela para o final do dia. Onde a gente caminha aqui pela zona de Sodoma, Gomorra e dessas cidades, a gente vê essa mistura de terra com sal, mas tem alguns lugares, que nem aqui, que a gente encontra uma pedra diferente. Vocês podem ver ela tem uma cor um pouco amarelada e ela se desfaz muito facilmente. Isso aqui, pessoal, é uma bola de enxofre.
Agora, se a gente lembra da passagem bíblica, Deus destrói as cidades com fogo e enxofre. O fogo se apagou, mas se aqui caiu uma quantidade enorme de enxofre, ele tem que estar aqui. E por onde a gente olha aqui entre essas montanhas, a gente encontra bolas de enxofre. Agora, enxofre normalmente se encontra em zonas onde tem atividade vulcânica. Onde tem um vulcão aqui? Em nenhum lugar. Então já é uma coisa estranha que a gente encontra enxofre onde ele, em teoria, não deveria estar, pelas regras que a gente conhece da natureza. E também a pureza desse enxofre não se encontra em outros lugares da natureza. Normalmente tu vai encontrar perto de um vulcão, por exemplo, enxofre que é 50% enxofre. Aqui ele é mais de 90%. E para quem sabe, enxofre, ele é inflamável. Eu vou pegar mais alguns pedaços aqui e a gente vai levar eles sem vento e juntos realmente ver se eles queimam e no que eles se transformam com fogo. Então, vamos juntar vários pedaços e a gente daqui um pouquinho vai fazer nosso experimento. Pessoal, agora sim, eu botei as minhas pedrinhas aqui de enxofre no copo, eu peguei um papel para ajudar a queimar e vamos agora fazer o nosso teste. Só uma de cada vez. Eu estou usando esse papel para não chegar muito perto e não queimar a minha mão. Olhem que rápido ele já começou a pegar fogo. O enxofre está queimando, mas a gente não consegue ver a chama. É incrível ver uma pedra, entre aspas, que a gente achou no deserto, queimar de uma maneira tão rápida e se transformar no que parece lava. Mas, mais do que isso, vocês viram que não tinha fogo? O fogo não se vê durante o dia, só quando está escuro. E o fogo não é amarelo nem vermelho. O que a gente vai fazer agora, a gente vai para um lugar escuro e a gente vai filmar como essa pedra de enxofre aqui da região de Sodoma e Gomorra queima no escuro. Para essa parte do experimento, eu vou estar usando fósforo, que eu vi que vai ser mais fácil do que com o papel e o isqueiro. Nós estamos vendo o que a população de Sodoma viu há mais de 3.000 anos atrás, o enxofre queimando. E eu vou ligar agora o flash da câmera para vocês verem. Muito obrigado. Então, olha só, irmãos, isso aí é um enxofre. Agora, interessante, o fogo sozinho já destrói, mas o enxofre torna a destruição ainda pior. Porque ele intensifica o fogo, produz fumaça tóxica e sufoca. O Rodrigo, que é um arqueólogo, Rodrigo Silva, ele fez um vídeo também, pegando o enxofre, colocando fogo, e de repente o vento vem assim em direção dele, ele começa a tossir e ele sai de perto, porque libera uma fumaça tóxica e sufoca. Ao dizer fogo e enxofre, o texto bíblico quer mostrar que a destruição foi completa, sem chance de escape. E olha só que interessante, o enxofre, quando queima, libera gases tóxicos e calor extremo, e tem um fedor como se fosse ovo podre. Ele é de cor amarelada, conforme nós vimos aí no vídeo, e ele é um elemento químico natural, que na tabela periódica é o S, e nós encontramos, igual ela explicou, perto de vulcões, mas não tinha vulcões ali. Mas Deus, além de mandar o fogo, Deus simplesmente coloca o enxofre, porque queima com mais facilidade, produz fumaça e gases tóxicos, tem cheiro forte, como de ovo podre, causa sufocamento em grande quantidade. E aí o que nós podemos aprender? Que o enxofre é uma substância natural, onde simplesmente, irmãos, não tem como discutir que essa destruição não havia nenhuma possibilidade de reconstrução. Tamanha foi a ira de Deus para aquele lugar. E o interessante é que quando o Senhor vai destruir,
foi num horário, queridos, bem propício e bem estratégico. Porque os moradores de Sodoma adoravam vários deuses pagãos. Então ele adorava o Deus Sol, o Deus Lua. Tem um texto que fala que foi pela manhã. Porque exatamente no horário onde a lua estava visível, o sol estava aparecendo, para mostrar que Deus estava destruindo, dependente desses deuses. Porque se Deus destruísse pela manhã, aliás, num horário onde não tinha sol, ia dizer que Deus destruiu, porque a lua não poderia competir com esse Deus. Se ele destruísse no contrário, onde a lua era escondida, ia falar que o sol não poderia contender com esse Deus. Então ele vem num horário onde está simplesmente aparecendo a lua, onde está aparecendo o sol, para mostrar que ele é Deus Todo-Poderoso. Então, achou? 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, muito bem, muito obrigado. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, e o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, foi uma destruição tremenda. Foi uma hecatombe muito grande, porque Deus simplesmente destruiu. Olha só, vamos lá, queridos, coloca ali para mim, finalizando aqui os slides, para a gente finalizar o estudo. Olha só que interessante. Depois da destruição, foi aquele mar. Ali nós temos ali o Mar Morto, que é Sodoma e Gomorra, e depois nós vamos ter ali o Reino do Norte com Samaria e Jerusalém, mas com um mar que não serve mais para nada. Não tem vida nesse mar. O sal que tem nesse mar é 10 vezes mais do que os outros mares. E aí nós temos aí, o seguinte: não era só o pecado sexual, mas uma corrupção social, moral e total. Então lembra dessa imagem, aí está Sodoma, lembra o que ela recebeu, fogo e enxofre, e nós temos essa outra imagem para mostrar a destruição. Agora, irmãos, aplicações de Sodoma e Gomorra para a igreja de hoje. Prosperidade sem Deus é um perigo espiritual. Sodoma tinha fartura de pão e prosperidade ociosa, como está em Ezequiel 16:49. Sodoma não caiu em tempo de crise, mas em tempo de abundância. Olha só que interessante. A igreja atual vive acesso à informação bíblica, recursos tecnológicos, liberdade religiosa em muitos contextos, mas corre o risco de prosperar financeiramente, crescer numericamente e enfraquecer espiritualmente. Então temos mais estrutura ou mais santidade? Então nós temos que analisar para que Sodoma não possa entrar na nossa vida. Nós temos mais agenda ou mais oração? Então nós temos que observar, se nós não atentarmos, nós podemos estar correndo o risco dos moradores de Sodoma. Pecado normalizado é mais perigoso que pecado escondido. Porque quando você peca e você confessa, e a Bíblia até orienta que confessemos, então quando o pecado ele é normalizado, está tudo certo, está tudo tranquilo, isso é normal, pode fazer, não tem problema nenhum. O pecado não era praticado às escondidas, era coletivo, era público e defendido. Então a cidade inteira envolvia, do moço ao velho, sem constrangimento algum. O maior sinal de decadência espiritual não é o pecado existir, mas deixar de ser confrontado. Não havia confronto em Sodoma. Todo mundo fazia, todo mundo pecava e estava tudo certo. Quando a igreja chama o pecado de erro, trata a transgressão como fraqueza, substitui arrependimento por aceitação irrestrita, ela começa a trilhar o caminho de Sodoma. A ausência de justo traz juízo coletivo. Deus pouparia Sodoma se houvesse 10 justos, mas não havia. Não havia nem 10 ali em Sodoma. A presença de justo preserva cidades, sustenta famílias, protege igrejas. Nós vemos essa semana retrasada, aqui em Brasília,
Um cidadão teve coragem, irmão, de colocar, injetar detergente na veia de uma idosa. Olha só o nível de maldade de um ser humano desse. O outro pega uma menina, arrasta não sei quantos quilômetros na cidade, ela tem as pernas amputadas, dias depois morre. Pegaram um cachorro essa semana aí, só misericórdia na vida do caramelo. Então, olha só, irmãos, a maldade que está acontecendo. E se eu ficar falando aqui das maldades, mas por que Deus, então, Bené, não destruiu ainda esse país? Porque tem uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que clama ao Senhor. Mas nós temos que ter muito cuidado para pedir a Deus essa intervenção, porque nós estamos vivendo situações de Sodoma. Nós vemos aí estupros coletivos, nós vemos aí a homossexualidade crescendo a cada dia, o homossexualismo, a maldade está presente no nosso cotidiano. Olha só, quando a liderança se corrompe, a igreja se cala. Os justos se acomodam, o juízo deixa de ser evitável. Somos agentes de preservação ou apenas espectadores? Nós temos que orar, clamar a Deus, buscar ao Senhor, e o nome dele vai ser engrandecido e glorificado. A intercessão ainda tem poder. Abraão intercedeu, Abraão clamou a Deus, e a Bíblia diz que Deus poupou a vida de Ló por amor a Abraão. A Bíblia diz que Deus lembrou de Ló. E quando ele lembrou de Ló, ele foi lá e preservou a vida de Ló. E aí levou as duas filhas, a mulher dele olhou para trás, virou estátua de sal, e Ló conseguiu se livrar. Foi lá para Zoar. Zoar não foi destruída, daquelas 5 cidades, ali de Zeboim, de Adimá, de Sodoma e Gomorra, daquelas 5 das planícies, as 4 foram destruídas. Zoar foi preservada, porque Ló foi para lá, mas depois Zoar foi destruída. Então, enquanto houver intercessores, pais que oram, líderes que clamam, igrejas de joelhos, ainda haverá misericórdia disponível. O juízo não é o desejo de Deus, é o último recurso quando a graça é rejeitada. E aí, irmãos, Deus julga, mas também avisa. Sodoma foi avisada pela presença de Ló, pela visita dos anjos, pela oportunidade de arrependimento. A igreja atual é um aviso vivo ao mundo, uma luz em meio às trevas. Se a igreja perde sua voz profética, o mundo perde o último alerta. Então nós somos a igreja do Senhor. Nós não vamos normalizar o pecado. Nós não vamos achar que tudo é normal. Nós vamos continuar dizendo que é pecado o homossexualismo, que é pecado o estupro, que é pecado a maldade. Se você não ajuda o próximo, está em pecado. Se você não está conseguindo ser luz e sal, se eu não estou conseguindo, nós estamos entrando numa situação muito difícil e muito complicada. Então, amados, Sodoma não é apenas um lugar, é um estado do coração. Jesus disse, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Sodoma acontece quando Deus é ignorado, quando o pecado é celebrado, quando a verdade é relativizada e quando o justo é pressionado a se calar. Nós vemos aí o professor Tássio Licurgo sendo ameaçado de morte na universidade, porque ele debate, ele fala do amor de Deus, ele começa a colocar as ideias corretas, não consegue ter argumento contrário da parte dos alunos, ameaçar o professor nas universidades. Então não se pode mais falar daqui um pouco seremos proibidos de falar do amor de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, orar ao Senhor e buscar a face de Deus. Não precisamos morar em Sodoma para Sodoma tentar morar em nós. E aí nós temos que ter muita vigilância com isso. E assim, pode voltar para mim? E assim, irmãos, nós temos que ter esse pensamento. Nós temos que entender que foi uma situação muito difícil, muito complicada. Olha só que jardim bonito, olha só que cidade linda e maravilhosa, olha a riqueza que tinha ali, olha a potência que era aquela cidade. Mas aí começou o quê? O que é meu, eu não vou dar pão, eu não vou dar água, eu não vou distribuir a minha riqueza, eu vou simplesmente viver dessa forma. Violência em cima de violência.
E isso aí chegou no clamor de Deus. Eu estava vendo um comentário dizendo o seguinte: quem foi que clamou? Quem clamou? Irmãos, a própria situação da cidade, o próprio mal, aquilo ali chegou nas narinas de Deus. E Deus, então, não conseguiu segurar aquela cidade. Sabe por quê? Porque o pecado de homossexualismo, a Bíblia fala que é abominável aos olhos de Deus. Como diz lá Tiago, né, deixaram... Tiago é Romanos, eu não lembro agora, creio que é Romanos. Deixaram os costumes comuns, né? Homem com mulher, mulher com homem, para poder entrar numa situação difícil dessa. E nós entendemos o seguinte, que Deus não vai compactuar com isso. Deus trouxe juízo, porque não teve como segurar aquela cidade. Você viu o vídeo? Não tem construção ali. Até hoje, ali só tem sal. Ali só tem, inclusive, pedras de enxofre. Não tem vida ali. É um local muito deserto, muito quente, sal para tudo que é lado, um mar morto. E interessante, irmãos, para encerrar, ainda haverá uma promessa, uma profecia de restauração do mar morto. Ezequiel 47, 8, 9. Estas águas sararão, e viverá tudo por onde passar esse rio. Eu até fiz a anotação, Ezequiel descreve uma visão profética onde o rio de águas vivas flui do templo para o leste, desce a Arabá. Arabá é um dos nomes do Mar Morto, depois da destruição. Desce a Arabá, deserto, e entra no Mar Morto, curando suas águas salgadas por onde o rio passa. A água torna-se doce, gerando abundância de peixes, vida abundante, e cura simbolizando restauração espiritual e transformação divina. Então, não tem vida, mas há uma promessa de restauração. Aquele mar está ali para simbolizar o juízo de Deus. E aí, irmãos, nós estamos em 2026, estamos a cada dia vendo noticiário maldade, perversidade, iniquidade, desigualdade. Nós temos visto isso com muita frequência. Mas vamos continuar firmes em Deus. Vamos continuar sendo luz dessa terra. Vamos continuar sendo sal deste mundo. E vamos entender que aqueles pecados, que aquelas leis que foram apresentadas aqui, não pode estar na nossa vida. Se você vê o seu irmão precisando do pão, dê o pão. Se você vê o seu irmão precisando de água, dê a água. Se você tem duas, dê uma. Se você não consegue compartilhar, se você não consegue dividir, você está vivendo um outro evangelho. Você está vivendo uma outra realidade. E aí nós não podemos achar que tudo é normal. Nós estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Nós estamos aqui, mas nosso lugar é no céu. Então, que história triste. Apenas 3 pessoas sobreviveram pela misericórdia de um homem, pela intercessão de um homem chamado Abraão, que era considerado amigo de Deus. Era considerado amigo de Deus, foi chamado de amigo de Deus. E aí Deus falou assim: eu vou tirar Ló dali, em consideração ao meu amigo. E aí Deus fez esse grande milagre. E todos morreram, não tem como reconstruir. Então, irmãos, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que possamos continuar firmes na presença do Senhor. Vamos continuar lendo, porque cada leitura que a gente faz, a gente vai aprendendo, descobrindo muitas coisas, e o nome do Senhor é engrandecido e glorificado. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse estudo na Tua presença. Eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, por tudo. Ó Deus, que tristeza foi Sodoma, uma cidade tão linda, uma cidade tão abençoada, uma cidade, Senhor, com tanta riqueza, tantas árvores lindas, belas, frutíferas, tanta fartura, mas aí o povo entrou para o egoísmo, o povo começou a ter o orgulho, o povo começou a ter a soberba como sua aliada, e a palavra do Senhor diz, ó Pai, que tudo aquilo ruiu, porque Tu, ó Deus, não teve como compactuar
com aquela situação. Ó Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, Pai, da nossa vida. Que o teu nome seja glorificado e que o teu nome seja exaltado. Eu te peço uma bênção para todos aqueles que estão ouvindo, te peço uma bênção para os que estão aqui na igreja e derrame a tua palavra sobre a nossa vida, que possamos ler e entender, que possamos compreender a tua voz, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, como diz Tiago, mas que sejamos praticantes da tua voz. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto. Muito obrigado por tudo e fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deu para entender, irmãos? Amém?